Você sempre vai ver um lutador de MMA se arriscando no boxe, mas você nunca vai ver um lutador de boxe se atrevendo a lutar MMA. Isso não é uma frase minha, mas sim um comentário que você vai ver a maioria das vezes sempre que você vê um vídeo ou um shorts falando de alguma luta onde o mundo do MMA e do boxe se encontrou, e que se você realmente pegar o histórico, tiveram muito mais lutadores de MMA que se arriscaram a entrar dentro do ringue do que lutadores de boxe que confiaram 100% só na sua luta que entraram no octógono. Mas talvez exista um motivo histórico, porque o pessoal das cordas nunca se arrisca a ir pra grade, e esse motivo se chama Randy Couture contra James Toney. James Toney explodiu no boxe entre 1980 e 2000, conquistando cinturões na categoria peso médio de 91 a 93, super peso médio de 93 a 94 e peso cruzador em 2003. Se você não é do mundo do boxe, se prepara que tem tipo 5 vezes mais categoria de peso que o UFC. Com um recorde profissional de suas lutas de 77 vitórias, 10 derrotas e 3 empates. Sendo dessas 77 vitórias, 47 nocautes. Ele foi votado lutador do ano em 1991 e 2003. Não só sendo considerado um dos melhores lutadores defensivos no boxe, como sua maestria era justamente o shoulder roll, aquela técnica que ficou extremamente famosa também por causa do Floyd Mayweather. Porém, do mesmo jeito que no mundo do UFC a gente tá lotado de polêmicas, depois do fim do seu auge em 2003, ele só teve uma única vitória em 2005, que virou no contest porque ele também caiu no doping, a ponto de ter decaído tanto de um top 10 lutadores da época para ser simplesmente alguém washed, falido, que não consegue mais entrar no ringue, que ele perdeu para Fres Oquendo em 2008, que na época era considerado um journeyman. E journeyman são caras que eles geralmente são pagos para lutar para perder, porém para perder sendo um desafio grande para novos lutadores. Eles não entram no ringue pensando em ter a vitória, mas sim entram no ringue para testar o máximo, extrair o máximo de técnica, de fisicalidade do seu oponente, que geralmente é um novo, um futuro, um próspero boxeador que já quer tentar um desafio um pouco maior para suas próximas lutas. E já que um cara que tinha conseguido cinturões em 3 categorias diferentes perdeu para um cara que geralmente é pago para perder, a imagem de James como um dos maiores lutadores para a época atual que ele estava simplesmente foi completamente limpada da história. Porém, durante toda a sua carreira como um dos maiores lutadores de boxe, até ele ter caído completamente no esquecimento, ele sempre defendeu a bandeira que o boxe era superior ao MMA e que qualquer lutador de boxe poderia acabar com a farsa que era a luta dentro do octógono. E quando um extremo crítico do MMA é visto em um dos maiores eventos de MMA do mundo, claramente ele vai chamar atenção. E quando o Toney estava na plateia do UFC 108, sendo esse cara famoso por simplesmente ser o maior hater do MMA, claramente o Dana White, que sempre fareja dinheiro a planetas de distância, ofereceu um contrato para Toney que ele entrasse no octógono e provasse que o boxe era tão superior assim, e o Toney, que meio que não tinha muita opção, já que ele não era mais ninguém, aceitou o contrato e começou a se preparar. Porém, eu não sei se o Dana fez na maldade ou não, mas claramente para ganhar o máximo de dinheiro possível, ele foi colocado para lutar contra Randy Couture. Mesmo o Randy Couture tendo 47 anos, 5 anos a mais do que o James. Ele já tinha um cartel de 19 vitórias e 10 derrotas no MMA, e muita gente pode olhar esse cartel e pensar, pô, um cartel desse não é merda nenhuma. O Derrick Lewis tem um cartel também de dobro de vitórias para derrotas. Porém, ele já era um cara que já tava há 13 anos no UFC, na época, assim, do nascimento que começou a crescer o UFC, ou a época old school mesmo, e se contar que dentro do octógono ele já tinha sido 3 vezes campeão peso pesado do UFC e 2 vezes campeão meio pesado. Um cara que tirava o MMA pra merda, mas que nem no próprio boxe ele tava conseguindo acompanhar mais o que ele foi um dia, simplesmente ia pegar uma das maiores lendas que o UFC já teve, por mais que ele estivesse 5 anos mais velho. Com um detalhe, essa seria a luta que ele viria de 2 vitórias seguidas, que nada mais nada menos eram Brandon Vera e Mike Coleman. Ele tava muito fodido. E é óbvio que a parte mais importante antes do octógono é o trash talk maravilhoso que eles fizeram. Toney disse que se o Randy tentar me pegar, vou bater tão forte nele que seus avós vão sentir. Traga uma almofada e escolha um canto da cage para deitar. E inclusive ele chegou a fazer trash talk com Dana White, dizendo que assim que ele derrotasse o Couture, ele faria um exemplo de todos no UFC, já querendo desafiar no futuro, sem nem mesmo lutar com o Couture ainda, o Brock Lesnar. Esse é o físico do Brock Lesnar. E ele não tinha nem lutado contra o Randy Couture, que é esse cara aqui. E tudo é muito lindo, maravilhoso no imaginário, até chegar ao UFC 118, que aconteceu no dia 28 de agosto de 2010, onde com a cela trancada não tinha mais pra onde fugir. James Toney entrou na cela levando o máximo do seu boxing, e o Randy Couture entrou no octógono com suas habilidades de wrestling, de clinch, de ground pound, de grappling e de strike.
Eu não preciso dizer quem se fudeu. Porém, imagine ou não, essa luta você consegue encontrar inteira no YouTube, até porque ela só durou 4 minutos. Jim Stoney foi muito além do que qualquer um que sabia a realidade do MMA ia esperar. Em 15 segundos, o Contor já meteu o Khamzat Chimaev, pegando o cara na perna dele e já atacando no chão. Desde esse momento, James não conseguiu levantar em nenhum momento, porém ele não só sobreviveu àqueles socos de ground and pound com aquela luva minúscula que ele nunca lutou na vida, como ele conseguiu sobreviver se arrastando até a grade, colocando as costas nele, e o Kultur tentando aplicar o primeiro Katagatame, ele ainda conseguiu ficar 20 segundos sendo enforcado e sair da posição, o que é bem impressionante na verdade, porque assim, eu não vou falar que eu sei mais jiu-jitsu que o Randy Couture, sou faixa azul, pelo amor de Deus, mas o Randy Couture não conseguiu ganhar a folga que o James conseguiu criar no pescoço dele. Porém, independentemente, você provavelmente, se for fazer a sua primeira aula na vida e nunca foi enforcado, qualquer pressão no pescoço mal feita, mas que dura 20 segundos do seu sangue sendo cortado, provavelmente você vai desistir. E o James conseguiu sobreviver, conseguiu sair da situação, só pro Randy Couture tacar as costas dele no chão, aplicar o Katagatame de novo e assim ganhar a luta em 4 minutos. E pra vocês terem ideia, como o James estava tão confiante de que só o boxe era superior, ele não precisava saber de mais nada, lembrando que ele teve sim tempo pra se preparar pra essa luta, quando ele já tava sentindo que ia apagar, ele não deu 3 tapinhas no Couture e parou a luta, ele acenou pro juiz, porque nem isso ele sabia do jiu-jitsu, ele nem sabia que quando você vai ser enforcado, você bate, ele quis dizer tipo assim, pelo amor de Deus, salva minha vida. Óbvio que você perdendo na casa da luta, que você falou que era inferior à sua, não deu pra dizer que o ginásio foi a loucura de ver o lutador de boxe quase apagando de vez da existência. Randy Couture claramente meteu seu discurso falando pra respeitar o MMA, e o James, na hora de justificar toda a bosta que ele falou no trash talk, ele falou, não, o cara luta bem, é bacana aí, bora Brock Lesnar. O cara quase morreu por Randy Couture e queria o Brock Lesnar, esse cara é maluco. Porém, depois da gente ver tantos lutadores do MMA entrando no ringue, fica esse marco histórico de quando o boxe quis entrar no octógono e infelizmente se foi. Por isso que você vê grandes boxeadores hoje em dia, que nem o Topuria, por exemplo, que quando começou no MMA, ele era dito como um grande wrestler. Essa é uma das maiores provas que por mais que você domine completamente um único estilo contra o seu adversário, você precisa ter recurso pra tudo pra conseguir sobreviver no MMA, e talvez seja por isso que a gente nunca mais viu lutadores de boxe entrando no cage. É meio triste, porque talvez a gente nunca veja um Floyd Mayweather se arriscando no octógono, mas eu me vejo totalmente com você virando membro do canal. O canal tá começando agora e nesse ano que a gente vai ter essa meta de 100 mil inscritos. Seria maravilhoso ver você se juntar a mim e aos membros que já temos no canal. Se você quiser saber mais coisa, veja o primeiro link da descrição, que é os tiers que temos. Mas é mais importante ainda pra você que não quer gastar nenhum dinheiro e não quer ser um completo canalha, se inscrever no canal pra gente atingir essa meta de 100 mil inscritos esse ano. Você literalmente faz 2 toques na tela e o seu dedo não cai. Pode não significar nada pra você, mas ajuda muito o meu trabalho de forma gratuita. Lembrando também de ativar o sininho, porque 2026 o YouTube não te entrega as coisas se você não ativar o sininho. E eu quero saber o que você achou dessa história. Você sabe de algum outro lutador de boxe grande que entrou no MMA pra lutar boxe contra MMA? E você tem um outro conto de encontro de lutas pra trazer no canal? Você acha que o cara humilhou o boxe? Pelo amor de Deus, galera do boxe da minha academia, não me bate. Eu não tô falando que ninguém é melhor do que ninguém. Eu só tô trazendo uma luta, por favor de Deus. Eu não quero apanhar de vocês. Comente isso aqui embaixo ou comente Rádio Cultura. Sei lá, o Randy Couture lembra muito o Rádio Cultura em português pra mim. Esse vídeo ao meu lado esquerdo é uma playlist de videodocs igual a esse, pra você conhecer mais do mundo da luta e escolher alguma delas pra continuar o seu almoço, janta, sobremesa. Mas esse à minha direita é um vídeo mais sobre trocação de ideia entre a gente com coisas que estão acontecendo agora no mundo da luta. Escolha qualquer um dos dois pra continuar. Muito obrigado você que ficou até aqui. Treine defesa de chão, porque um dia você vai precisar. E tchau.